falando especificamente sobre 2020, Luiz Felipe, já te tomei por quase 2 horas, mas falando especificamente sobre 2020. Primeiro... 2022. Perdão, 2022. 2020 já passou. 2022, especificamente, você, imagino, vai concorrer novamente, certo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto. Tem alguns projetos importantes que me entusiasmam muito, que estão tramitando nas comissões, e eu gostaria de lograr resultado com esses projetos. Então, isso... bom, estou aqui de público falando que eu talvez venha me recandidatar aqui, o que não era uma realidade até o final do ano passado, que de fato a gente fica dúbio, né, com relação ao nosso envolvimento, nossa missão, e se isso vale o tempo, né, e a energia gasta em querer fazer e sempre construir projetos que são projetos importantes, né? A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição, ou acessando www.ofimdaamerica.com. É uma vida muito ruim, né, Luiz Felipe? As pessoas falam assim, Paulo, você devia ser candidato e tudo mais. Como eu vim de uma família como eu nasci, na verdade, dentro da política, quando eu nasci, o meu avô era presidente, especificamente, eu falo assim, gente, vocês não têm... E já fui assessor parlamentar, já trabalhei em governo, tenho experiência de governo, eu falo assim, gente, vocês não têm ideia do horror que é a vida desses caras. É horror, não desejem isso para mim. Eu tenho uma vida maravilhosa aqui nos Estados Unidos, e falo assim, é uma vida muito ruim, a não ser que você tenha uma situação muito ruim, e esse é o problema, né? A política atrai pessoas que estão numa situação muito ruim, que não tem alternativa, que não é o teu caso, que é um cara de altíssima formação intelectual, um cara muitíssimo bem colocado na iniciativa privada. A única razão para que você esteja na vida pública, e eu fico muito feliz de saber que, pelo menos por mais 4 anos, talvez você continue conosco, ou se disponibilize a continuar conosco, é que há algum espírito de mudança e de melhora do país, né? Um espírito de sacrifício e melhora para o país. Mas a vida de um deputado parece para as pessoas uma vida boa, mas não é uma vida horrorosa, ao menos se comparado com a vida que eu vivo aqui. A vida de ativista que eu tive também durante 2014 até 2018, olhando para trás, é a melhor vida política que você possa imaginar. Uma vez que você é eleito, tem mandato, e aí você, enfim, eu diria que é uma vida pior do que a de ativista, por incrível que pareça, porque eu me lembro que eu passei momentos agonizantes lá como ativista. Imagino que muitos ativistas ainda que estão hoje, novos ativistas, graças a Deus, temos aí se há uma coisa que entusiasma, eu diria que alguns poucos deputados ali que foram eleitos por esses movimentos que surgiram aí em 2014, alguns poucos ainda têm esse cordão umbilical com ativismo, né, como aquilo formou um grupo realmente querendo fazer mudanças sérias. Eu vejo que, ao menos olhando para a sociedade, eu vejo que a sociedade está melhorando, né? Temos ali cada vez mais ativistas aparecendo, mais youtubers, mais pessoas pontuando opinião política. Isso é bom, isso não é ruim. É dali que vem futuros candidatos, etc. Claro que você, assim como você fez a Kennedy School of Government, e eu também busquei me educar na questão de sistemas de governo e como é que essa coisa toda, a gente sabe que ainda tem um gap muito grande entre você fazer ativismo e você fazer mudança política profunda, né? Eu diria que dá uma satisfação imediata, né? O outro que você ainda tem que mover placas tectônicas, né? Mas não é impossível, né? Você conhecendo um pouquinho de história, um pouquinho das dinâmicas e forças políticas, nada do que está sendo proposto, ao menos o que eu estou propondo, acho que não tem nenhum projeto meu que é fácil, né? Eu fiz vários projetos ali como parlamentar, também agora tem essa proposta aí constitucional que eu estou debatendo na sociedade, nenhum desses é fácil, nem nada, tem que convencer, tem que debater e mover, mas não é impossível. Bom, eu diria que eu estou fui capturado por aquele comentário do Nietzsche,
que dizia que a esperança é o pior dos sentimentos, porque você não larga. Mas eu vou corrigir Nietzsche, porque a esperança não é o pior dos sentimentos. O pior dos sentimentos é o desespero. Né? Você ficar desesperado, eu prefiro ter sempre esperança. Né? Então, eu acho que eu optei por isso, acho que eu ainda acredito que temos aí um futuro maravilhoso, que vamos conseguir lograr essas mudanças profundas, e a única coisa que me entusiasma não é o fato de eu ter criado os projetos, que eu acho que é o primeiro passo, um dos passos. Agora, a conscientização da sociedade e a mobilização dela, da maneira que ela se apresenta no Brasil, isso me entusiasma. Eu tenho o privilégio de viajar, eu vejo como as outras sociedades, assim, Europa, por exemplo, praticamente nada, os Estados Unidos tem bastante, mas é um país muito mais dividido que o Brasil. Então eu tenho muita esperança que o Brasil sim seja esse repositório de esperança mundial, não é só para o brasileiro, e que nós vamos ainda dar um exemplo muito grande. Eu tenho essa esperança sim, e eu acho que a gente está no limiar disso, a gente ainda está, vamos ver coisa ruim ainda pela frente, infelizmente, mas eu acho que isso vai mobilizar ainda mais, vai catalisar esses ativistas que estão se apresentando. Então, é isso, Paulo. Acho que você, uma vez que você se define como brasileiro e você tem uma definição muito mais ampla, talvez, do que alguns outros, você não tem como você dar para trás, entendeu? Não, vou retroceder aqui, vou abrir mão aqui de alguns conceitos e vou abraçar uma outra cultura. Sobretudo quando você já viajou também. Assim, você está nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda é fácil de você se integrar, mas você nunca abre mão da sua... continua brasileiro sempre. Então, na Europa, na Ásia, então qualquer lugar, o brasileiro é único. E isso quando você define isso, então você está vinculado ao destino do país, né? E vai sofrer junto e vai vibrar junto. Eu espero só vibrar, porque já passei por alguns bocados aí, e eu acho que a gente tem muito ainda que ensinar. Agora, que de fato precisamos melhorar a conscientização e a mobilização em torno de temas mais complexos, mais técnicos. Eu acho que essa é a minha mensagem aqui, que nós vemos, sobretudo com o desafio que a gente discutiu em todo esse programa, né, Paulo? O globalismo, forças, elas não são visíveis, elas não são uma bandeirinha, não são um brochezinho, não são ali uma manifestaçãozinha, é um movimento de agenda muito mais profundo, envolve sistemas invisíveis de coerção, né, na questão de mercado financeiro, empresas, grupos de interesse agindo junto a partidos, líderes de partidos, junto a juízes, junto a governo, enfim, temos que ter transparência disso aí, porque é isso aí que está criando a agenda que está determinando a nossa realidade, e isso está bem distante do que é democracia e Estado de Direito. Isso chama-se ditadura no século XXI. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.